Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, eu espero que sim. Estamos de volta aqui então para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Livro dos Médios, que é feito todas as segundas-feiras e às sextas-feiras. Para quem está chegando pela primeira vez aqui, muito obrigado pela presença. Espero que gostem do nosso trabalho. Se inscrevam no canal para ter acesso aos vídeos anteriores que temos aqui no nosso canal. É uma variedade boa, mas tem muita informação sobre a doutrina espírita, ok? Nosso trabalho aqui se faz por aproximadamente 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos. Sendo assim, se o capítulo for muito longo, nós dividimos esses capítulos em partes, ok? Essas informações são necessárias eu falar sempre, principalmente para aqueles que estão participando pela primeira vez aqui. Ok? Aqueles que são mais antigos, que têm acompanhado o nosso trabalho, sabem como ele é feito. Não é necessário falar, mas infelizmente eu tenho que repetir isso sempre. Vocês me perdoem, mas tem que ser assim. Ok? Então nós estamos aqui no capítulo de número 5, na segunda parte. Esse capítulo o título principal dele é esse aí, manifestações físicas e espontâneas, ok? É isso aqui. Então nós nos encontramos aqui na segunda parte, porque eu já li até aqui, já estudamos até essa parte aqui, ok? Então vou sintonizar a nossa câmera para darmos continuidade ao nosso estudo. Então vamos lá, gente. Pode-se ver na revista Espírita a narração de vários fatos autênticos desse gênero, entre outros, a história do espírito batedor de Bexarben, cujas mais visitas duraram mais de 8 anos. Números de maio, junho e julho de 1858. A de Gibeldop, em agosto de 1958. A do Padeiro das Grandes Vendas, perto de Dieppe, foi em março de 1860. A da Rua Noyes, que foi em Paris, em 1860. A do Espírito de Castelnaudary, sob o título de História de um Condenado, foi em fevereiro de 1860. A do Fabricante de São Petersburgo, que foi em abril de 1860. E muitas outras. Bem, gente, para recapitular, está falando aqui sobre os fenômenos dos barulhos nas mesas e etc e tal. Ok? Então são esses fatos aqui que foram registrados nessa revista, né? Espíritos aí nesses anos aqui que aconteceram esses fenômenos, por assim dizer. Ok? Vamos ver aqui o número 89. Os fatos dessa natureza têm frequentemente o caráter de uma verdadeira perseguição, com só aquelas coisas que ficam se repetindo e perturbando as pessoas, ok? Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que, durante vários anos, encontravam pela manhã suas roupas dispersadas, escondidas até sobre o teto, rasgadas e cortadas em pedaços, mesmo tomando a precaução de fechá-las à chave. Frequentemente, ocorre que pessoas deitadas e perfeitamente despertas vejam sacudir suas cortinas, arrancar violentamente suas cobertas e seus travesseiros. Foram erguidas por
sobre seus colchões e algumas vezes mesmo atiradas fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se crê, mas, na maioria das vezes, aqueles que lhes são vítimas não ousam falar deles com medo do ridículo. É do nosso conhecimento que se acreditou curar certos indivíduos do que se admitia como alucinações, submetendo-os ao tratamento dos alienados, o que os tornou realmente loucos. A medicina não pôde compreender essas coisas porque não admite nas causas senão elemento material, de onde resultam equívocos frequentemente funestos. A história narrará um dia certos tratamentos do século XIX, como narra hoje certos procedimentos da Idade Média. Quer dizer, um dia tudo será absurdo, né? Ridículo. Mas ainda é assim. Alguns anos atrás, quantas pessoas foram internadas como loucas por elas verem espíritos e tudo mais. Não é verdade? Hoje já está menos, como eu poderia dizer, supersticioso. Essa ideia que a pessoa vê o espírito e é louco. Ok? Eu tenho uma pessoa que é próxima, que é parente, que ela vê espírito constantemente na frente dela, e ela já não se assusta mais, e às vezes fala, poxa, sai daqui, vai embora, coisa e tal. Para ela é uma coisa natural. E espíritos constantemente, ela não frequenta religião nenhuma. É interessante isso, e para ela é uma coisa natural. Coisa que para outros, né, seria coisa absurda. Se ela contar para alguém, assim, fora da família, ninguém vai acreditar. A família já é um pouquinho mais espiritualizada e sabe que esses fenômenos são possíveis de uma certa forma. E não se preocupam com isso, nesse sentido, de achar que ela é louca ou que ela tem que ser internada, essas coisas que muitas pessoas ainda, infelizmente, no século XX, pensam assim. Mas é um número menor e já reduzido na atualidade, ok? Então foram muitas pessoas internadas como loucas, por ver e conversarem com os espíritos. Vamos ver aqui, que ele continua falando aqui. Admitimos perfeitamente que certos fatos são obra da malícia ou da malevolência. Quer dizer, tem gente que faz truquezinho, né? Mas se depois de constatados permanece averiguado que não são obra dos homens, quer dizer, não é nenhum trambique, é preciso convir que são obra, né? É preciso convir que é uma obra de alguma coisa. Uns dirão do diabo, e nós diremos que são dos espíritos. Mas de que espíritos, né? Que espíritos são esses? Deixa eu regular aqui de novo, peraí. Número 90. Os espíritos superiores, tanto como entre nós, os homens graves e sérios, que ele está falando, os espíritos superiores, as pessoas sérias, né? Tanto quanto a gente, não se divertem fazendo algazarra. É verdade. Frequentemente, nós o fazemos vir para perguntar-lhes o motivo que os leva a perturbar. Assim, o repouso. A maioria não tem outro objetivo, senão se divertir. Alguns espíritos são gaiateiros, né? São espíritos antes levianos do que maus, tá vendo? Gosta de ficar zoando. Que se riem do temor que ocasionam e da procura inútil que se faz para descobrir a causa do tumulto. Ficam rindo. Pois é. Não tem que fazer da vida, né? E eles continuam aqui. Frequentemente, obstinam-se junto de um indivíduo que se comprazem em vexar, em perturbar, né? E que persegue de casa em casa. Olha bem, o cara se muda de casa e o fenômeno vai com ele. Quer dizer, o espírito vai com ele e o fenômeno acontece em outra casa. Outras vezes, ligam-se a um lugar, né? Sem outro motivo senão seu capricho. Às vezes a pessoa morre e gosta daquela casa ali e coisa e tal, e não quer sair da casa. Tem casos que às vezes o herdeiro vende a casa e outra família vem e esses filhos ficam perturbando essa outra família para que eles vá embora porque não quer a não ser a família dele ou a casa vazia. Tem vários casos, né? Assim, vamos lá.
Algumas vezes também é uma vingança que exercem, como teremos a ocasião de ver. Às vezes é vingança, tá? Em certos casos, sua intenção é mais louvável. Querem chamar a atenção e pôr-se em contato. Tá vendo? Em alguns casos só querem chamar a atenção para conseguir falar, se comunicar. Seja para uma advertência útil, às vezes querem advertir, a pessoa a qual se dirigem. Regular aqui, peraí. Eita, esbarreguei. Vamos lá. Se dirigem, né? Para a pessoa que eles querem chamar a atenção. Seja para pedir alguma coisa para eles mesmos, né? Às vezes é uma coisa para eles mesmos. Frequentemente nós os vimos pedir preces, outras vezes solicitar o cumprimento em seu nome de um voto que não puderam cumprir. Outras, enfim, querer no interesse do próprio repouso, reparar uma má ação cometida por eles durante a vida. Aí eles querem pedir desculpa de uma coisa que fizeram, né? Aqui já falou antes, um caso que o espírito se manifestou, ele tinha desencarnado já tinha algum tempo, e se manifestou dizendo que queria que alguém pagasse a dívida que ele tinha com o seu superior, que ele era militar. Ele tinha pego o dinheiro emprestado e estava devendo, e estava incomodado com isso. Queria que alguém pagasse, saldasse a dívida dele. A preocupação dele era essa. Vocês estão vendo, são coisas às vezes até meio infantis, mas são, ok? Em geral, é um erro amedrontar-se, tá vendo? Em geral, é um erro se amedrontar com isso. Sua presença pode ser importuna, chatinha às vezes, né? Mas não perigosa. Concebe-se de resto o desejo que se tem de se livrar deles, e se faz geralmente para isso todo o contrário do que seria preciso, tá? Então, gente, vocês vejam bem, o que ele está falando aqui? Você quer se livrar dele, não é isso, se livrar. Essa palavra se livrar é você querer se livrar de uma coisa que está te incomodando. Tem que ter compreensão. Ele não é nada mais, nada menos que uma pessoa igual a você. A única diferença é que ele já desencarnou. É um espírito igual a você. E está precisando de ajuda, ok? É disso que ele precisa, não precisa mais do que isso. Ele precisa de compreensão, de carinho, de ajuda, de auxílio, ok? Então se faz geralmente ao contrário, né? Quando as pessoas falam, sai demônio, alguma religião faz assim, né? Sai Satanás, sai, vai embora, em nome de Jesus. Isso daí está expulsando ninguém, o espírito não vai ficar rindo da cara do cara que está fazendo isso tudo. Se tiver espírito ali obsediando alguém, não vai sair nunca. Ele vai ficar, agora que você envolver mesmo, então tá, vou sair para ver se eu vou sair. Não é nada disso. Você piora, o mal não se paga com o mal se paga com bem, se retribui com bem. Já sabemos disso muito bem, você entendeu? Se você quer ajudar, aí você vai conseguir ajudá-lo. Esse deve ser o propósito de todos nós, encarnados ou desencarnados, tá, gente? Não tem essa de, eu estou encarnado, estou desencarnado. Minha gente, nós estamos aqui para ajudar e sermos ajudados, ok? Então, como ele faz? Se faz geralmente para isso tudo ao contrário do que seria preciso. Se são espíritos que se divertem, quanto mais se leva a coisa a sério, mais eles persistem, tá vendo? Como crianças traquinas que importunam tanto mais quanto os veem se impacientar e fazem medo aos poltrões, né? Quando a pessoa fica chateada, né, assim que as coisas acontecem, a pessoa está perturbando, você se mostra chateado, mas a pessoa vai te perturbar. É assim mesmo. Então, ele continua. Se tomasse a sábia atitude de rir-se dessas malvadezas, acabariam por cansar e por se tranquilizarem, né? Tipo assim, tá perturbando isso, que você ri. Às vezes cai uma coisa da tua mão uma vez, duas, três, acontece de vez em quando isso comigo, eu fico rindo. Eu falo, aí meu irmão, tu vai ficar fazendo, baixar e levantar, pegar e cair quantas vezes? Tá bom, meu irmão, tá bom, eu fico rindo. Tô nem aí pra hora do Brasil. Acontece muitas vezes, né, com a gente, essas coisas, fica se repetindo. Você pega, cai, pega, cai, pega, cai, aí você vai ficando irritado. Perde o controle, xinga, aí fica rindo. Pois é. E vai fazendo de novo, porque ele sabe que tu se irritou. Alguma coisa você não tá nem aí pra hora do Brasil. Nem liga, são besteiras, são coisas tão putas, eu acho. E ele continua.
conhecemos alguém que, longe de se irritar, excitava-os, desafiando-os a fazer tal ou tal coisa, tão bem que, ao cabo de alguns dias, não retornaram mais. Tá vendo? O pessoal vem cá, faz, continua fazendo. Faz, me irrita. Continua fazendo esse barulho aí, tá bom. Tá me enchendo meu saco, mas tá tudo certo. Aí o espírito fala, cara, esse cara aí não tá nem aí pra gente, vamos perturbar alguém que fica irritado. Ele não tá se irritando. Não é verdade? Então é isso. Mas, deixa eu descer um pouquinho a câmera. É aqui, né? Mas, como dissemos, há casos cujo motivo é menos frívolo, né? Por isso é sempre útil saber o que querem. Se pedem alguma coisa, pode-se estar certo de que cessarão suas visitas desde que seu desejo seja satisfeito, desde que a gente consiga ajudar, né? O melhor jeito, melhor meio, falei tudo errado. O melhor meio de esclarecer-se a esse respeito é o de evocar o espírito por intermédio de um bom médium. Escrevente, por suas respostas, vê-se-á logo o que se deseja e se agirá de acordo. Se é um espírito infeliz, a caridade manda que se o trate com o respeito que merece. Se é um zombeteiro, pode-se agir para com ele sem cerimônias. Se é malevolente, é preciso orar para Deus para que se torne melhor, qualquer que seja a causa. A prece sempre não pode ter senão um bom resultado. Deixa eu descer mais um pouquinho. Aqui, pode ter bom resultado. Mas a gravidade das fórmulas de exorcismo os faz rir e não os levam em nenhuma conta. Aquele negócio que a Igreja Católica faz, fica orando, botando cruz, botando não sei o quê, ele não está nem aí, não está nem aí. Para isso nada, tá nada, eles ficam rindo. Se pode entrar em comunicação com eles, é necessário desconfiar de qualificações burlescas ou atemorizantes que se dão, algumas vezes para se divertirem com a credulidade. Então, gente, se está acontecendo algum fenômeno na tua casa constantemente, tem uns que aparecem só de vez em quando, vai embora, não se repete. Aí vem um outro daqui a mais um tempo na frente, coisa e tal. Esses daí são os passageiros, vem, passa, vê que não te incomodou e vai embora. E vai em outro. Se uma coisa é constante, frequente, chatinha mesmo, que te perturbe, que você não está conseguindo ajudar, faça o seguinte, meu irmão. Vai no centro espírita, ok? Kardecista, procura um médium, procura a direção da casa, vê se tem algum médium, escrevente, coisa e tal, faz uma reuniãozinha na tua casa para tentar ajudar esse irmão, ok? Se você passar por esse tipo de problema. Mesmo que você não seja espírita, ok? Você não precisa ser espírita para trabalhar, fazer isso, ok? Se você é espírita, você reserva um dia da semana. É um conselho que eu te dou, tá? Reserva um dia da semana. Um dia só já está muito bom, tá? E faz a tua oração. Vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Faz a tua oração. Se você não quer ser espírita, não tem problema. Não tem problema. Você faça a tua oração do teu jeito. Conversa com Jesus, né? Conversa com Deus. Conversa com os anjos, com bons espíritos, para que ilumine esse irmão, para que ajude a quem quer que seja. Eles jamais deixarão de serem auxiliados. Não importa que tipo de espírito seja, meu irmão. Se ele é zombeteiro, se ele é gaiateiro, se ele é um espírito que está voltado para te perturbar mesmo. Não importa. Você vai conseguir ajudá-lo. Isso é que é o mais importante. Ok? Ninguém cobra dívida de quem não deve. Não esqueça disso, tá? Vamos ler esse pedacinho e depois eu desço a câmera. Voltaremos com mais detalhes sobre esse assunto e sobre as causas
que tornam frequentemente os exorcismos ineficazes. Nos capítulos 2, Lugares Assombrados, e da Obsessão. Então ele vai falar mais profundamente, talvez, sobre esse negócio dos exorcismos, porque são ineficazes, ok? Vamos agora ao número 91, aqui. Esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, não se esqueçam, minha gente, espíritos inferiores, nós que estamos aqui encarnados, somos o quê? Ninguém aqui, quase ninguém não, posso dizer 99,9% não é espírito superior. Todos nós que estamos aqui vivos no planeta Terra, somos espíritos inferiores, ok? Então esses espíritos que estão encarnados são tão semelhantes quanto nós, inferior tanto quanto a gente é, ok? Não são piores que a gente não. Não entendam isso como espíritos superiores, que são os piores. Somente eles não são tão bons, como nós também não somos. Eles estão aprendendo como nós estamos. Não são melhores nem piores que a gente. Se melhor dizendo, são iguais a gente, ok? Então vamos continuar. Esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, são frequentemente provocados por espíritos de uma ordem. São frequentemente provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com o objetivo de convencer da existência de seres incorpóreos e de uma força superior ao homem. A ressonância que dele resulta, o pavor mesmo que causam, chamam a atenção e acabarão por abrir os olhos aos mais incrédulos. Estes acham mais simples colocar esses fenômenos à conta da imaginação. Explicação muito cômoda e que dispensa lhes dar outras. Todavia, quando os objetos são empurrados ou vos são lançados na cabeça, seria preciso uma imaginação bem complacente para imaginar que semelhantes coisas são quando não são. Note-se um efeito qualquer. Bem, gente, quer dizer, as pessoas que são incrédulas, mesmo sendo lançadas as coisas contra ela e coitado, ela vai continuar achando que aquilo não está acontecendo? Pois é, mas está acontecendo. Então são espíritos que querem se comunicar por algum motivo, querem trazer informação, são espíritos que estão aprendendo com a gente, ok? Vamos regular a câmera aqui, peraí, só um minuto. E esse efeito, pelo barulho, né, necessariamente tem uma causa, né? Quem é que joga o livro? Quem é que lança as coisas? Se uma fria e calma observação nos demonstra que esse efeito é independente de toda a vontade humana e de toda a causa material, se além do mais nos dá sinais evidentes de inteligência e de livre vontade, o que é um sinal o mais característico, né? Se está forçado a atribuí-lo a uma inteligência oculta. Quais são esses seres misteriosos? Quer dizer, se tem uma inteligência por trás, né? Que seres são esses? Quem são? É uma pergunta, né? É o que os estudos espíritas nos ensinam, da maneira menos contestável, pelos meios que nos dão para nos comunicarmos com eles. Esses estudos nos ensinam, por outro lado, a separar o que há de real e de falso, ou de exagerado, nos fenômenos dos quais não nos rendemos conta. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, o primeiro pensamento que se deve ter é de que é devido a uma causa toda natural, porque é a mais provável. É necessário, então, procurar essa causa com o maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão conscientemente. É o meio de não se iludir. Aquele, por exemplo, que sem estar perto de ninguém recebesse uma bofetada
ou uma paulada nas costas, como já se viu, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Deixa eu descer um pouquinho, né, esse pedaço aqui. Aqui que eu não desci a câmera. Aquele, por exemplo, que sem estar perto de alguém recebesse uma bofetada ou uma paulada nas costas, como já se viu, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Ok? Então, às vezes, acontece, tu sente alguém te tocar. Eu já tomei uns tapinhas assim no ombro, de ouvir a pessoa me chamar. São casos. Eu, quando era criança, eu lembro, vou dar uma coisa para vocês, eu tive até o quê? 4, 5 anos, sei lá. Era bem criança mesmo. 4, 5 anos, agora ferrou tudo. Não lembro muito bem a idade, não. Porque nessa casa eu morei 2 vezes, um período quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, depois eu fui morar de novo quando eu tinha uns 12 anos, uns 12 ou 13. Aí eu não lembro. Bem, enfim. Eu sei que eu e meus irmãos, nós dormíamos num quarto, ok? Minha mãe dormia no outro quarto, com o meu pai. E se fosse outra época, teria sido com o meu padrasto. Eu acho que foi com o meu padrasto, já estava separada, já tinha anos, já. 5 anos depois. Bem, enfim. Eu tinha uns 12 anos, né? Bem por aí. E de noite estava ventando muito forte, coisa e tal. E a nossa janela era aquela janela de madeira que tem aqueles vidros incolores, né? 4 vidros em cada banda da janela. E fazia um barulho nas árvores, aquele vento batendo, aquele assovio, né? Que a gente chama de silvo, sei lá o quê. Enfim. E a gente, eu e meus irmãos, eu acho que os 2 irmãos já estávamos acordados, mais velho, eu e o outro. Éramos 3, acho que estávamos acordados, e olhando pela janela via a sombra, como se fosse um chicote, a sombra de alguém com um chicote na mão e dando chicotada. E aquele vento, aquele barulho. E eu, 12 anos, sabia, falei, cara, tem alguém lá fora com um chicote na mão querendo entrar aqui na casa. Meu irmão, eu acho que é isso mesmo, não sei o que, isso que lá. E a gente com medo ali, meu irmão cobriu, meus irmãos se cobriram a cabeça, ficaram ali com medo. E eu falei, vou ver que porcaria é essa. Eu era meio doido, eu não sou normal não, mas vamos lá. Aí eu fui até a janela com o maior medo, né, para botar a cara lá e olhar. O que cara era esse que estava com um chicote na mão? Era a sombra que projetava na janela dessa forma, no vidro ali, né, como se fosse a sombra de alguém com o chicote na mão, dando aquela lapada. E eu fui devagarzinho, cheguei até a janela. Quando eu olhei, o que acontecia? Não tinha homem nenhum com chicote nenhum na mão. É que o vento estava muito forte, tinha umas bananeiras no quintal, e com o vento as folhas da bananeira, sabe que aquela folha é larga, né? Algumas partes da folha se soltaram, ficou aquele veio no meio da folha, né? Sozinho, praticamente ele sozinho. Com o vento ela balançar para lá, balançar para cá, e aquele barulho todo. Então, gente, é o que ele está falando aqui. Quando acontecem essas coisas, a gente sai falando, é espírito, é isso. Não, não é assim não, vai investigar para falar as coisas conscientemente. Eu tinha 12 anos. Tinha medo? Claro que eu estava com medo, porra. Não resta a menor dúvida. Mas meu impulso foi querer saber o que era, do que se tratava. Se tem medo daquilo que tu não conhece, é complicado. É melhor a gente saber o que se trata para depois ter medo mesmo ou não. Não é verdade, gente? Pois é. E tomar a providência que é de ser tomada, ok? Vou descer a câmera aqui, ver mais essa partezinha aqui, porque já estamos com 28 minutos. Tem dia que o tempo passa e a gente nem nota, que é o caso de hoje. Deixa eu descer aqui, peraí. E ele continua aqui, vamos lá. Deve manter-se em guarda, tá vendo? Não somente contra as narrações, contra aquilo que nos contam, que podem estar mais ou menos exageradas. Não se esqueça que quem conta o conto, aumenta o ponto, né? Pois é. Mas contra as próprias impressões, tá vendo? Não só com aquilo que as pessoas nos falam, mas aquilo que a gente tem uma impressão que é uma coisa, às vezes nem é. E não atribuir uma origem oculta a tudo o que não se compreende. Tá vendo? Mesmo aquilo que a gente não compreende, não se atribui a uma coisa oculta, uma força que a gente não vai entender nunca. Como não vai entender? Tudo tem explicação. Se está aqui no nosso mundo, e acontecer no nosso mundo, nós temos sim explicação. Né? Porque Deus não vai dar para a gente uma prova, uma situação que a gente não tenha como desvendar tal caso, tal coisa. Não é verdade? Pois é. Ele não atribui uma origem, né, oculta que não compreende. Uma infinidade de causas
muito simples e muito naturais. Podem produzir efeitos estranhos à primeira vista, tá vendo? E seria uma verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em deslocar os móveis, quebrar a louça, suscitar, enfim, 1001 aborrecimentos no lar, quando é mais racional atribuí-los à imperícia. Tá vendo? Muitas vezes é a nossa imperícia. Aí fiz uma coisa errada, por exemplo, hoje mesmo de tarde, eu estava aqui na sala, sozinho, deitado no sofá e coisa, estava vendo televisão. Eu falei, vou deitar aqui, que às vezes eu faço isso. E eu vi um barulho na sala, barulho esquisito. Eu falei, que barulho é esse? Eu fui procurar onde era, aí cheguei aqui e vi que era uma parte aqui que eu tenho tipo um cabideiro, né, uma coisa assim, que fica umas roupas velhas ali penduradas, naquilo ali. Então, caiu aquilo tudo, do nada, caiu no chão da sala, fez barulho. Eu descobri isso depois, olhando, passando para cá, até que achei isso, aquelas roupas velhas, tudo no chão ali caído. Aí eu pensei comigo, o que pode ser? Pois é, o que pode ser? A minha imprudência. Deixei aquilo ali mal colocado, devia estar claro, evidente, né? Mal posicionado, e depois escorregando até cair tudo. Então nem sempre é coisa de espírito, tá, gente? Ficar botando culpa nisso, naquilo, sem saber o que é. Não vamos ser fanáticos, não vamos acreditar em muitas coisas, mas sim investigar para saber quando há possibilidade. Quando a gente investiga e não consegue descobrir às vezes o que foi, às vezes é o vento que balança na cortina, a cortina está próximo à mesa, o copo que estava na mesa cai no chão, e a gente só vê o copo no chão e vê a cortina parada, mas bateu uma corrente de ar e jogou o copo no chão. E a pessoa fala, a cortina estava parada. Claro que estava parada, na hora que você viu. Mas antes de você olhar, o vento entrou, aquele vento, bateu no copo, caiu no chão. Quando você olhou, a cortina estava parada, logo estava parada. O vento, um golpe de ar que entrou e saiu. É como o vidro blindex, né? O vidro temperado ele tem um problema. Se tiver um golpe de ar, seja ele qual for, para quente ou para frio, ele estoura na hora. É interessante isso, já aconteceu comigo várias vezes. Então, basta uma corrente de ar. O que é um golpe de ar, uma corrente de ar? O vidro está ali a 40, vamos botar, 30 graus Celsius, né? Está aquela temperatura dele ali. Vê uma corrente de ar muito fina, muito tênue, com uma temperatura diferente, baixa no vidro, ele estoura na hora. Modifica a temperatura dele, ele estoura na hora. Vocês estão entendendo? Aí a pessoa vai falar que foi um espírito que quebrou o vidro. Pelo amor de Deus, né, gente? Bem, gente, vamos parar por aqui. Então a próxima parte será a terceira parte, que vai ser aqui, que eu vou escrever junto com vocês. Vai ser a terceira parte. Eu sempre abreviei essa parte assim, porque eu não gosto de escrever muito não, tá, gente? Então a segunda parte, isso. Aqui vai ser a terceira parte, para sexta-feira que vem. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida eu já falo 1 milhão de vezes. Manda pergunta. Tem uma parte aqui no YouTube que está ali, que vocês podem mandar e conversar, fazer o comentário. Faça o comentário de vocês. Faz a pergunta que vocês quiserem fazer, que eu terei um imenso prazer em responder a cada um de vocês. Já falei isso 1 milhão de vezes. Às vezes a pessoa faz um contato, que quer falar comigo, eu respondo, a pessoa não responde mais. Mas faz parte, né? Cada um sabe de si. Ok? Então fiquem à vontade. Até a próxima. Tchau. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Tchau.